A tradição de se criar um dia para homenagear os pais começou em 1909, quando a americana Sonora Dodd teve a ideia de escolher uma data especial depois de ouvir um sermão no Dia das Mães. Sonora queria homenagear o pai dela, um veterano da Guerra Civil Americana, que cuidou dos 6 filhos depois da morte da mulher. Sonora então escreveu uma petição em que recomendava a aceitação de um Dia Internacional do Pai. Graças à iniciativa de Sonora Dodd, o primeiro Dia do Pai foi celebrado em 19 de junho de 1910, em vários locais por toda a América. Mas foi só em 1966 que o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, assinou uma proclamação em que decretava o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais, decisão que virou lei em 1972, através de uma iniciativa do então presidente Richard Nixon. Em cada país, o Dia dos Pais é comemorado numa data diferente. Em Portugal, assim como na Itália, o dia escolhido para homenagear os pais é o dia 19 de março, que também é o dia de São José. Na Argentina, festeja-se no terceiro domingo de setembro. No Brasil, agosto, mês em que se comemora o Dia dos Pais, traduz um sentimento de que ainda temos a capacidade de amar e respeitar a figura, que é uma das bases da união familiar. A homenagem ao pai tem o intuito de fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. Memórias de Luz e Sombra. Este é o título do livro que retrata uma vida repleta de descobertas, de lembranças, de afetos que foram adormecidos. O livro foi escrito pelo contador Felicíssimo Cardoso Neto e é um resgate ao relacionamento importante entre pai e filho. Eu não queria fazer um livro de memórias, um livro para enaltecer. Eu queria contar a figura humana que era meu pai, meu avô, minha família toda, né? Como dizem, avô é pai 2 vezes. Isso é retratado no livro, que faz um resgate às origens de uma relação entre pai, filho e avô, marcada pela época em que os militares tinham voz ativa. O meu pai era uma pessoa voltada para ideais, era um militar, mas democrata, extremamente democrata. Ele foi penalizado porque ele sempre foi contra esses movimentos subversivos, de Aragarças e tal, Juscelino, mas também foi contra o movimento subversivo de 64. Meu pai tinha esses ideais, e esse ideal lhe custou a patente, lhe custou ele foi cassado, direitos políticos cassado, ele foi reformado, ele foi expulso. Ele foi o único militar que tinha o Estado-Maior do Exército a ser expulso do Exército. É uma pessoa idealista e a minha convivência com ele existia, mas não era tão próxima quanto eu tinha com meu avô. Meu avô passou a assumir o papel do pai presente na falta do meu pai, que ou viajava, ou conspirava, ou seja lá o que for, não estava lá. Lembrar de tantas histórias, momentos tão importantes para a formação de uma pessoa, é fazer com que se entenda a importância da figura paterna na vida de cada indivíduo. Talvez eu tenha, assim, por infantilidade na época, não entendido muito as ausências dele, não entendido muito a falta desse apoio que meu avô me dava, né? Eu não tive isso dele. Ou talvez ele estivesse tranquilo, não, tem um avô lá, ele está bem, não precisa de mim. Escrever é uma forma de deixar registrados pensamentos e principalmente memórias que dão continuidade à história de uma família. Foi uma experiência minha, pessoal, né? Eu até brinco, né? Tem gente que, né? Tem lá o Paulo Coelho com o Caminho de Santiago, tem não sei o quê, tem gente que vai para os festivais, faz análise. Eu acho que ao você escrever sobre a sua família, você acaba resgatando coisas que a sua memória te traiu, você coloca de volta, você compreende melhor você mesmo, você compreende também os filhos, que os filhos na verdade são cópia sua, né? Tá bom que hoje em dia com creche e tal, a coisa está um pouco mais relativizada, mas são cópias. Mas eu acho que o mais importante é você transmitir um caldo cultural, né? Você ao escrever e deixar registrado, eu não estou apostando nisso, que a minha neta ela vai ter toda uma cultura para poder se explicar e ao mesmo tempo explicar para os que virão por aí de onde ela veio. O dicionário define a palavra herói como alguém que é notado por suas obras de coragem ou nobreza de propósito.
o herói arrisca ou sacrifica a sua vida. Outra definição diz que o herói é uma pessoa proeminente em algum evento, campo ou causa, porque alcançou ou contribuiu com algo especial. A história do pai de Felicíssimo faz com que ele entenda o verdadeiro sentido da comparação que se costuma fazer entre pai e herói. Eu acho que ele nasceu na época errada, porque ele lutou por coisas que hoje em dia acabaram, né? Sumiram, né? Você não tem mais, quando você está vendo essa crise toda do capitalismo, alguém fala, tem outro, não há outro sistema, o sistema é esse, o ideal da distribuição, de todos participarem, isso foi por água abaixo. Então ele perdeu uma carreira que ele gostava, a vida que ele gostava, a saúde dele. Com tudo isso, a família era muito alegre, muito brincalhona. E ele era muito otimista. Mostra uma família que sofreu, foi presa, optou pelo lado errado, não sei o certo, mas ela teve dignidade o tempo todo. Ela não ouviu essa palavra corrupção hora nenhuma. Meu avô é uma pessoa super íntegra, meu pai também. Então acho que isso daí, hoje em dia que está se questionando valores e tal, eu acho que vale a pena você e para inspirar outras pessoas a escreverem, né? Deixar registrado coisas boas da família para poder passar adiante. Veja a seguir o pai que transformou a paixão pelo esporte numa forma de dar mais amor aos filhos. O 30 Minutos volta logo depois dos nossos comerciais.